Olá pessoas, eu sou médica, ginecologista e obstetra, meu nome é Nara Brito e vim conversar com vocês sobre laser íntimo. E hoje eu vou explicar como é que esse laser funciona. Primeiro, existe mais de um tipo de laser. Os mais comuns, o laser Erbium e o laser de CO2. O laser na ginecologia, ele vai ser um laser que ele tem uma potência unidirecional, vai ser naquele local. Ele tem essa potência, vai variar de acordo com cada tecido. Então a gente tem o laser de CO2, que é um laser que é através do gás. Então existe uma máquina que vai transformar esse gás, que vai irradiar calor para aquele tecido. E esse calor, por ele ser bem direcionado, ele não é um calor que se expande nos outros tecidos, por isso que é muito bom para corte. Ele é naquela célula pontualmente, não tem grandes danos celulares adjacentes. Ó, eu vou mostrar para vocês o videozinho e eu vou explicando como é que é feito o procedimento. A gente faz a abertura da entrada da vagina para conseguir colocar o braço do laser. Nesse esquema, isso aqui é como se fosse a parede vaginal, aqui de uma vagina com atrofia. E o laser, ele vai entrar de forma fracionada, quer dizer, lugarzinho, um pontinho sim, pontinho não, pontinho sim, pontinho não. Ele vai entrar assim, ó, de forma fracionada, porque nessa região onde não penetrou o laser, tem tecido bom para ajudar a recuperar o tecido que a gente fez o dano. É preciso fazer esse dano e esse dano é direcionado para aquela célula, para que haja uma inflamação benigna. O que é uma inflamação benigna? É uma inflamação controlada para chamar tecido, para o tecido ficar um tecido rejuvenescido. Lembra que assim, a vagina está atrofiada, a vagina está sem água, está sem glicose, está com pouco lactobacilos. Então, com esse estímulo local do laser e com essa diferença de fração, a gente vai conseguir ter uma nova vascularização, vai ter um crescimento celular. E esse crescimento celular, volte o pregueamento, um entumecimento da mucosa. E esse entumecimento, não repare não do barulhinho, viu? Esse entumecimento da mucosa, como vocês viram, ele vai estreitar o lúmen. Então, o tecido, ele responder, geralmente em torno de 20 dias. Então, pode ser de 3 até 6 sessões, que é o que a literatura mostra. Para que nasçam novos vasos, para que haja toda a produção e aconteça esse entumecimento. Ó, tá vendo? O canal que estava mais aberto, ele fica menos aberto. Isso aqui eu vou pausar porque muitas mulheres acreditam que só o laser vai resolver o problema da flacidez. Não, vai depender do grau de flacidez, vai depender da idade e vai depender do estímulo do tipo de laser, tá? Então, assim, é preciso que você, junto com seu médico, defina qual é a tua dificuldade, qual está te incomodando pra caramba sobre o laser. Quando um alagamento que dá pra gente resolver com laser, a gente vai ver isso durante o exame físico. Mas é importante sempre associar tanto cirurgia de correção de bexiga caída, de correção de abertura do canal vaginal, que a mulher está se sentindo um pouco mais flácida, quanto ao tratamento com laser. É sempre bom associar a fisioterapia pélvica, tanto para melhorar, ajudar nesse estímulo, nessa irrigação sanguínea para o local, quanto para manutenção do que a gente conseguiu trazer novamente a paciente para o seu estado ideal. Imagine que a gente cortou um pedacinho de pele lá da sua vagina, um pedacinho de mucosa. A gente corta ele. E aí a gente coloca no microscópio. Quando a gente coloca esse pedacinho no microscópio, a gente vai ver as camadas de células, porque existem várias camadas de células na mucosa. Essas camadas de células, quando a mulher está jovem, a gente vai ter poucas células profundas, média quantidade de células intermediárias e maior quantidade de células superficiais.
O estrogênio faz com que a gente tenha a proliferação dessas camadas de células. A progesterona faz com que amadureça essas células. A partir dos 40 anos, a gente começa a ter uma queda, principalmente da progesterona. Então, essa mulher jovem, ela vai ter assim, as células, dentro da célula existe uma coisinha chamada núcleo. Então, quanto mais superficial essa célula, mais ela já está amadurecida. E o núcleo dessa célula é maior. Isso faz com que libere mais glicogênio. Essa célula vai ajudar na manutenção da microbiota da região vaginal. Então, o que acontece? Quando a mulher chega no climatério, pode acontecer a partir dos 40 anos, a principal grande queda é aos 40 anos, tá, gente? O que acontece? Com o tempo, essa mulher não fazendo reposição hormonal, ou não deu conta, não se ligou o que tinha que fazer, porque está acontecendo alterações celulares na vagina e tal, ela sente o desconforto e tudo, mas ela vai se acostumando e vai se adaptando com aquilo. A camada celular dela fica desta forma. Percebe que tem uma grande quantidade de células que eram para ser profundas, que tem poucos núcleos, ó, muito, e a quantidade de células que seriam superficiais, muito pouquinho, ó, olha a diferença. Então, isso aqui deixa a pele bem fininha. É como tivesse a pele da pessoa mais idosa, fica bem fininho. Então, a mulher vai sentir a mesma coisa. Então, não adianta colocar lubrificante, não adianta colocar hormônio, muitas vezes coloca hormônio local. Se está nesse estágio aqui, a gente tem que fazer o processo que eu mostrei para vocês. Aquele processo que a gente pode fazer com laser de CO2 ou laser hérbio, ou outras tecnologias que não vou falar aqui nesse vídeo, mas que tem outras tecnologias sim, que a gente pode fazer mão e retomar, fazer um estímulo para que essas células saiam desta situação para esta situação, para que a mulher se sinta confortável até no dia a dia. O laser, ele vai funcionar para que ative células, para que a gente tenha uma nova vascularização, chamar fatores inflamatórios benignos para recuperação dessa mucosa, para que a mulher volte a ter uma mucosa mais maleável, com a sua celularidade boa, a fim até de receber as medicações hormonais ou não, que o seu ginecologista passa para que haja uma reposição hormonal local. Por isso que às vezes a mulher chega no consultório reclamando que estão passando pomadinha de hormônio e não surte efeito, porque a célula já está nesse nível. Então, muitas vezes a mulher faz uso de anticoncepcional, isso aqui eu tenho que falar para vocês. O anticoncepcional, gente, não é saudável. Ponto. E fim de papo nessa falou? Depois isso pode ser um tema para um outro vídeo, eu falar isso para vocês, mas não é saudável. Em relação à vagina, ele vai deixar essa vagina mais com menos lubrificação. O muco cervical, que é o muco que sai de dentro do colo do útero, vai ficar mais espesso. E isso faz com que a mulher possa ter até candidíase de repetição por uso de anticoncepcional, seja hormonal injetável ou hormonal oral. Então, pontinho, anticoncepcional, hormônio sintético não faz bem para a saúde. Mas, doutor, eu só tenho isso na minha vida porque eu não tenho condição de colocar outra coisa. Beleza, é melhor do que você ter um neném, uma gravidez indesejada. Mas, se você tiver a oportunidade de trocar de método, troque. Vamos lá, mulher que está tomando anticoncepcional, começa a ter candidíase de repetição. Ou que não está tomando anticoncepcional, começa a ter candidíase de repetição. O laser é um bom tratamento, porque ele vai fazer com que haja uma proliferação celular, uma renovação dessa celularidade, vai ajudar a ajustar a microbiota, e é óbvio que não é só o laser, vai ter que ter outras coisas para você fazer, como dieta anti-inflamatória, dieta específica para candidíase, independente da idade. A gente tem que investigar a causa dessa infecção de urina de repetição e principalmente nas mulheres pós-menopausa, em torno de 55, 60 anos, 65,
tem muita infecção de urina de repetição e trata e nunca fica boa. E essa infecção é por conta de atrofia da uretra, porque como eu falei no começo do vídeo, o mesmo tecido do embriãozinho que forma a vagina forma a uretra. Então, se a gente não fizer uma tecnologia para recuperar essas células, não adianta ficar medicando, porque essa uretra também não tem mais a sua celularidade. Espero que eu tenha respondido as principais dúvidas. Eu sei que não vou contemplar todo mundo, mas deixem aqui seus comentários, discutam entre si, falem que essa tecnologia, porque eu já vi isso em vídeos meus anteriores, essas coisas só para quem tem dinheiro, essas coisas só para rico, plano de saúde cobre? Não, não cobre. Ai, mas isso tem no SUS? Não, não tem, gente. Então deixa aí, reclame, dê o joinha, tá? Para que todo mundo possa ter acesso a esses vídeos, que são vídeos realmente de conteúdo médico, que vocês sabem que eu não tô aqui para falar o que vocês querem ouvir. Eu estou aqui para falar a verdade, como ginecologista que sou. Então aqui vocês podem passar para suas amigas, que elas vão compreender. E se vocês não entenderam, passa para alguém mesmo para ver se ajuda você a compreender o que eu falei aqui nesse vídeo. Tá bom? Beijinho, até a próxima.